Olá, minha gente, sejam muito bem-vindas aqui a mais uma aula e nesta aula nós vamos falar sobre fechamento de contratos. Esse tema é bastante desafiador para a maioria dos advogados, principalmente para quando você está aí no início da sua carreira, porque uma das coisas que mais acontece e que eu escuto bastante é que vocês, de certa forma, têm uma certa preocupação com esse tema. Preocupação em como fechar o contrato, preocupação em como conseguir aí o cliente e a preocupação maior, na verdade, é quando você está diante de um atendimento, de uma consulta e você precisa fechar esse contrato. E aí eu sinto muito em dizer para vocês, mas que só o fato de você ter preocupação já é uma sensação negativa que você traz aí e que isso faz com que, de certa forma, você tenha mais dificuldade de fechar o contrato. E por que eu estou falando isso? Porque os seus resultados, eles muito provavelmente serão muito mais positivos quando a sua mentalidade, o seu estado de ser, ele também for. Então, o fato de você colocar uma preocupação, medo em relação ao fechamento de contrato, já é um dos empecilhos aí para que você possa estar com mais facilidade atraindo clientes e fechando contratos muito bons. Isso não sou eu que estou dizendo, tá? Eu estou apenas, vamos dizer assim, transmitindo grandes estudos que são feitos por grandes autores, psicólogos, doutrinadores. Eu cito aqui alguns, dentre eles o Napoleão Hill, alguns estudos também feitos na Universidade Americana de Harvard. Então, não existe aí diversos conhecimentos que vocês podem ir, podem checar e que vocês vão entender que isso sim é muito importante. O seu estado de pensamento, o seu estado de mental em relação àquilo que você for realizar, você deve ter uma atitude com pensamento e sentimento positivo. E aí, claro, eu vou deixar aqui para vocês alguns livros nesse sentido para ajudar vocês nesses temas que são acessórios à nossa atividade jurídica. Mas agora vamos para a aula em si, que é a aula técnica de como você fecha contratos. Eu vou apresentar para vocês uma técnica geral, que é uma das regras gerais de fechamento de contratos. Vamos dizer assim, mais especificamente, é uma técnica de venda que tem 3 passos simples e que você pode reproduzir aí durante todos os seus fechamentos de contrato, tá bom? Então, vamos passar para ela. Fechar contrato nada mais é do que realizar uma venda. Porque nós, profissionais liberais, temos que entender de uma vez por toda que quando você se forma e quando você vai para o mercado de trabalho, você deixa de ser apenas aquele profissional técnico, a não ser que você vá para uma instituição empresarial fixa, de um jurídico, ou para algum escritório de advocacia que já tem o setor de vendas. Aí você não vai se preocupar tanto com isso, com a venda final específica do seu serviço. O processo de venda ele tem várias formas, mas eu separei aqui a que eu uso nos meus fechamentos e que eu acho que ela é uma das mais objetivas. E separei também, como eu disse para vocês, a regra geral de um processo simples de fechamento de venda. Porque se a gente fosse falar aqui de todas as técnicas, daria um curso completo apenas disso. E o intuito desse curso não é isso. O intuito é para a gente realmente você ter os 3 pilares principais da advocacia civil para você conseguir desenrolar e também para você conseguir aí agilizar e melhorar a sua advocacia se você já é um advogado veterano, tá bom? Então vamos lá, o fechamento de contrato imediato. O que vem a ser isso? É quando o cliente ele já chega para você sabendo qual o serviço que ele precisa. E aí ele te contrata imediatamente. Nesse você não precisou realizar naquela reunião de fechamento o convencimento. Por isso ele já foi feito
de uma maneira muito antecipada. E aí eu separei aqui as formas para que você possa fechar aí mais imediatamente esse contrato. São duas mais específicas e uma terceira forma que ela é um meio termo, tá? Ela não é tão imediata assim, mas de certa forma ela agrega as duas formas que eu vou explicar agora para vocês. Então a primeira forma é com o convencimento e a sua autoridade já veio na cabeça dele, ou seja, ele já estava acompanhando você de alguma maneira, ou as suas produções de conteúdos no digital, ou ele se deparou com alguma página de vendas, uma landing page aí do seu escritório, ou no Instagram, enfim, das demais redes aí sociais, ou até mesmo um artigo que você tenha publicado. Esse cliente, ele de alguma maneira, ele se sentiu confiante, ele viu que era você e ele já vem diretamente assim, eu quero fechar o contrato. Eu já venho com isso e é isso, esse é o meu problema, eu já sei do meu problema e é isso. O que você tem de solução para mim e quanto seria isso, tá? Ele é um dos fechamentos mais imediatos. A segunda forma é aquela tradicional que a gente já conhece, que ela é por indicação. Ou seja, alguém que já foi seu cliente e teve um bom resultado, indicou essa pessoa para você. E aí ela vai já convencida, ela já vai sabendo de como que é o seu serviço, como você funciona, da confiança. Ela já vem com uma confiança prévia em você pronta apenas só para essa finalização. E a terceira forma, ela reúne aí as duas formas anteriores, mas com uma diferença. O cliente, ele não conhece nada sobre o assunto que ele precisa. Então, ele vai te conhecer melhor, ele vai ouvir e vai entender se ele vai se sentir seguro com a contratação, apesar dele já vir com quase, vamos dizer assim, 50% de chance de dizer assim, eu vou fechar um contrato com você. Então, nesse caso, aí você precisa de realizar com mais afinco todo o processo de venda. Então, vamos para o processo de venda em si, tá bom? Ele é composto basicamente ele já inicia, na verdade, a fase pré dele é lá na consulta. Então, você volta lá naquela aula que a gente teve, na primeira aula, que fala sobre consulta. Você vai seguir todos os procedimentos que eu explico lá. E lá você vai ter já iniciando ali o processo de venda. E onde ele se começa efetivamente, a etapa do processo de venda mesmo, é naquele momento que depois que você fez todo aquele procedimento da consulta, você entra com a sua fala agora para mostrar os benefícios do seu trabalho. O que vai auxiliar e sanar as dores do cliente. O que de fato que você vai oferecer para o cliente, o que a princípio será realizado para ele, para buscar aí o direito dele e sanar as dores dele. Feito isso, feito essa explicação, você vai entrar na outra etapa de venda que chama a negociação. A negociação, ela, dentro de uma consulta, vamos dizer assim, porque a gente aqui está continuando, né, aquela parte lá da consulta. Você tem duas maneiras de se fazer. Ou você pode, na própria consulta, se você já se sentir seguro, se já for uma expertise sua, se você já tem modelos prontos ali que se enquadram e que tem como adequar ali naquela consulta, o caso não é tão complexo, e aí você na consulta, depois que você mostrou os benefícios, né, entrou no processo de venda com o cliente, você já pode apresentar a proposta de honorários. Mas, se você não tem essa estrutura, o caso é novo, de repente o caso ele, apesar de ser similar a outros, ele é mais específico, é mais detalhado, você pode marcar uma outra reunião com o cliente para apresentar aí a parte da negociação, que é a proposta de honorários, as formas de pagamento e, claro, consequentemente, o fechamento, tá bom? Então, essa negociação, como ela pode acontecer? A negociação é basicamente você informar os valores e as formas de pagamento. Geralmente, nessa fase, eu coloco duas opções de pagamento
Dependendo do cliente, se ele for um pouco mais desafiador, a gente pode chegar até uma terceira forma de pagamento, tá? E ao final eu faço a pergunta mágica que todos têm que ser feito. Qual dessas formas fica melhor para a senhora ou para o senhor? E aí, gente, em relação a essa questão das duas formas de pagamento, por que é importante você colocar isso? Quando você apresenta para o cliente duas formas de pagamento, ou até três, vamos dizer assim, você está apresentando já uma antecipação do que fica confortável para você e para ele. Então você coloca as opções, geralmente eu coloco uma opção que é o valor à vista, com algum desconto se ele for pagar na forma X. E a segunda opção eu coloco uma entrada e alguns valores parcelados. Porque geralmente a maioria dos clientes, eles têm essa necessidade de parcelamento, tá? Ou às vezes eles não estão com condição, ou às vezes simplesmente é só mania mesmo. Então, você coloca uma forma de parcelamento que vai já adequar a sua realidade e que seja confortável para você abrir uma margem de negociação com ele. Por quê? Ele fechando e ele te respondendo aquela perguntinha lá, qual a forma que fica mais confortável, ou ele vai escolher a segunda opção geralmente, ou se de repente ele for um cliente destemido, um cliente mais livre em relação às questões financeiras, ele vai escolher logo a primeira opção, ou se não escolher nenhuma das duas, ele vai propor uma terceira. Então, quando ele propõe essa terceira, ou ele faz alguma observação em relação à forma de pagamento que ele poderia fazer, praticamente o seu contrato já está fechado. Então, você não precisa voltar ao processo de venda lá do início, que é naquela parte que você vai falar os benefícios que você ia oferecer, ou o que você vai fazer para o cliente, porque isso atrapalha a ordem do processo de venda. Geralmente, o processo de venda ele é feito emocionalmente. Mesmo para aquelas pessoas que se dizem que são totalmente irracionais. Não vou entrar no mérito específico aqui da questão biológica, porque aí não, foge do nosso assunto e eu acho que é um conhecimento um pouco mais avançado que não cabe aqui. Mas no geral, de acordo com estudos, as nossas decisões geralmente de compra, de contratação, elas são emocionais. Tanto emocionalmente no sentido de você, às vezes, ir por impulso ou realmente porque você está se sentindo fragilizada ali naquele momento e você precisa, de todo modo, de ter aquele profissional para te auxiliar, inclusive, a melhorar essa sensação, né? Porque quando você sente assim que você contratou, ai, nossa, eu estou tranquila. Então, a postura de um advogado na vida das pessoas, geralmente, é ocasionar essa tranquilidade. Independente dos resultados, claro, porque aqui a gente não entra no mérito da parte judicial, que muitas vezes foge ao controle do advogado, mas só do cliente saber que ele está contratando um advogado que vai estar ali de frente, cuidando de um problema para ele, o cliente já se sente emocionalmente mais tranquilo. Então, por esses motivos, quando você entra nessa fase da negociação, você não retorna a nenhuma fala lá naquelas fases anteriores que eu expliquei para vocês. Por quê? Corre o risco de, se o cliente já estava falando para você, aceita essa forma de pagamento, você, por algum motivo, falou alguma coisa que voltou, ele pode se desconectar do processo da ordem de que ele já tinha escolhido você e aí de repente você perde a venda, ok? Feita essa parte da negociação, você já está indo aí para o seu finalmente, que é o fechamento em si do contrato. Aqui você só vai reiterar as formas de pagamento, data de pagamento, se vai ser no cartão de crédito, se vai ser Pix, se vai ser boleto, enfim, cheque, o que for, você vai finalizar aqui nessa fase do processo de venda, que é o fechamento. E aí, como eu já falei, você não volta mais lá atrás para conversar sobre etapas anteriores, porque ele já tomou a decisão. Porque senão corre o risco dele perder aí
a essa decisão que ele já tinha tomado, tá bom? Essa, gente, é uma regra que tem esses passinhos que eu passei para você, que na verdade é uma regra geral, tá? Então, quando o cliente ele chega e responde aí a melhor forma de pagamento, o seu contrato já praticamente estava fechado, e quando ele confirma esse finalmente aqui, que é conversar sobre as maneiras e as datas, seu contrato já está fechado. Essa é uma regra geral. O que nós vamos aprender, além dessa regra geral, é que na aula seguinte nós vamos aprender mais uma forma de você conhecer sobre pessoas, ou seja, conhecer sobre comportamento do cliente que está diante de você, para que você possa melhorar a sua abordagem, melhorar a sua paciência, inclusive, e melhorar a sua apresentação lá na consulta, lá no momento que você começar a entrar e falar dos benefícios que o escritório ou você, como advogado individual autônomo, vai passar para o cliente. Inclusive, as informações específicas, técnicas sobre o caso dele, que podem auxiliar nessa tomada de decisão dele. O que eu estou falando aqui é que na próxima aula nós vamos conversar sobre os perfis comportamentais da teoria DISC, de um psicólogo americano, que ele identificou 4 características que todos os seres humanos têm, que de alguma maneira retratam um perfil comportamental e que vai interferir, inclusive, nas tomadas de decisão dessa pessoa. Então, eu te espero na próxima aula para a gente aprender aí sobre perfil comportamental e como isso pode interferir no seu processo de venda para você fechar aí os seus contratos de honorários. Te vejo na próxima!